Olá, meus queridos, muito obrigado por mais uma vez estarmos juntos aqui no programa Por Luz e Paz, no YouTube e também no Facebook. Bem, nós estamos nos aproximando de um momento a um determinado santo, que é o Santo Antônio. E muitas pessoas que seguem essa determinada religião fazem alguns rituais para que possam assim obter seus companheiros, maridos e etc. Bem, sobre essa ideia e também abrangendo determinados comportamentos que eu tenho observado, determinadas vivências que eu tenho acompanhado, eu gostaria de tratar um pouco desse assunto e trazer algumas reflexões sobre essa ideia, já que a partir desse momento agora, princípio de junho, nós começaremos a ver esses comportamentos e essas ideias aflorando nesses festejos. Não que temos compromisso com essa religião ou com esse determinado, com essa determinada vertente, porque aqui a gente procura sempre de uma forma abrangente, não somente no aspecto religioso independente, mas num aspecto filosófico, num aspecto de observação de ideias, que eu tenho, como eu falei no vídeo anterior, observado através da ciência política que os grandes nomes que hoje nós conhecemos da ciência política, da própria filosofia, muitos deles relataram através de seus livros ou mesmo de suas abordagens o fenômeno através da observação. Então isso é um dos critérios que depois de determinado período da história foram surgindo através das observações, através das análises, das pesquisas, buscando relatar daquele momento aqueles fatos. Então é mais ou menos o que eu tenho feito, que eu tenho abordado aqui nesse trabalho, que é exatamente através da observação e através dos estudos, trazer um pouco dessa análise objetiva, já que a gente aborda através das observações esse grande fenômeno que é o sentimento. E mais do que isso, o comportamento após o sentimento. Então, trazendo isso à tona, hoje eu percebo a inversão após aquele momento em que nós, na nossa juventude, vivenciamos as nossas experiências amorosas. O que a gente observa nesse momento agora são esses dois fenômenos que muitas das vezes não são possíveis e muito difícil serem distinguidos, que é o primeiro, depois que você vivenciou os seus relacionamentos da infância, da juventude, ali naquele momento de namorinho, beijinho, estalinho, e aquele encontro, e de repente você descobre seu príncipe encantado e segue em frente, e às vezes se decepciona, ou leva um tempinho e se decepciona, ou então mais um tempinho e se decepciona, ou então você de fato tirou a sorte grande de repente ter encontrado de cara seu príncipe encantado que vai seguir ao longo da sua existência. Mas quando não é assim, quando tem essas decepções e você se encontra já numa idade além dessa juventude, além dessa vivência, dessa primeira experiência de amor, você começa a querer os relacionamentos das duas uma.
ou partindo direto para os finalmente, e a gente vivencia essa ideia de relacionamento já no que seria os finalmente, ou então a gente, na nossa busca, já busca pelo marido, por uma presença, por um companheiro que seja já um companheiro que seja definitivo. Então você entra numa expectativa e numa ideia de que você sai para encontrar um companheiro, já não um relacionamento. E você esquece como era lá na sua infância, lá na sua juventude, que era aquela troca de olhar, que era aquela suavidade no se chegar, naquela, às vezes muito vagarosamente, aquela aproximação, e de repente naquelas famílias tradicionais, aquela coisa de sofá e tudo mais. Então às vezes, quando não é que naturalmente a gente tem observado o próprio finalmente, então você sai, tem seus finalmente, e de manhã cedo bye bye, e não troca nem nome, nem telefone, nem coisa alguma, e de repente é aquilo. Ou então de repente é a ideia mesmo de não, estou de novo à busca do meu príncipe encantado. Com isso, deixar com que a naturalidade flua, com que as coisas aconteçam, com que nós simplesmente, nessa, às vezes, agonia de encontrar de novo aquele amor, aquele recheio para nos alimentar, o que adormece por dentro da gente, a gente fica no desespero e na agonia de repente, ter que encontrar, ter que acontecer, ter que as coisas, e não deixamos com que as coisas fluam. Então é essa falta de repente, nos identificarmos com esses momentos onde nunca ninguém tinha falado absolutamente nada. E nós, de repente, quando nos percebemos, estávamos amando, beijando na boca, partindo para o encantamento e a beleza do amor. Então, qual é a ideia disso? É simplesmente deixar com que nos deixemos levar pela fluidez do rio que corre, do sol que brilha, da borboleta que nos visita, do encantamento da vida. Volta e meia eu menciono com vocês a respeito de nós voltarmos àqueles sentimentos, aquelas sensações, aquelas ideias que ficaram lá em nossa infância e juventude, que era quando nós estávamos de fato abertos a sentimentos propícios a essa fluidez. E que à medida em que o tempo passa e que os sofrimentos acontecem, nós começamos a nos enrijecer, e assim perdemos o brilho no olhar, perdemos essa delícia que é a infância e essa fluidez natural, essa coisa que desponta e que de repente vai acontecendo. Eu acho isso o encanto da infância, o encanto da juventude, e às vezes a gente perde de vista e perde essas emoções. Por isso, voltemos nós lá naqueles momentos e simplesmente que possamos deixar as coisas fluírem na natureza, como flui, como acontece, como faz bem, de repente nós nos inebriarmos com todas essas forças e energias que desde sempre
aconteceram no mundo. Bem, eu já mencionei e me estendi um pouco nessa ideia do deixar acontecer, deixar fluir. E diretamente partindo para os finalmente, hoje com essa tecnologia que nós temos, inclusive determinados aplicativos que providenciam quem está com sex appeal à nossa volta, que de repente você observa ali, pronto, a 100 metros de você tem aquele ou aquela que está buscando de repente novas emoções, fortes emoções, de pá, pum, pá, aconteceu. Mas vem cá, será que de fato é isso que nós estamos buscando? Já mencionei esse estudo há um tempo atrás e volto a abordar ele, que eu acho muito importante e acredito que seja bacana de quando em quando a gente voltar a essa ideia. O sexo e o relacionamento, para que ele seja 100%, ele precisa envolver dois requisitos, né, na história. Primeiro, a vontade, o desejo, o fogo, porque isso faz parte, inclusive nessa época, é muita fogueira, exatamente por conta dessa ideia. Eu acredito que acho que tudo é adequado e tem um contexto. Bem, então com esse fogo, com essa história toda, isso é fácil e praticamente todos seguem buscando e querendo de repente algumas emoções e alguma ideia nesse sentido. Uma outra possibilidade seria incluir o amor nessa história. Eu diria que não é difícil, mesmo que seja por um curto espaço de tempo, mesmo que seja por um momento apenas, mesmo que seja por circunstância, algo circunstancial, algo casual, que você inclua o amor, que você inclua de fato as emoções, que você se entregue totalmente a essa ideia. E ao se entregar a essa ideia, o fato propriamente dito, 50%. E esse amor, outros 50%. Quando você inclui o amor nessa ideia, nessa história, você tem uma prática 100%. E isso faz com que todo o teu corpo, de forma não somente física, mas emocional, mais energética, mas incluindo todos os sentimentos, façam com que você vá, de fato, à plenitude necessária, à plenitude saudável. Quando isso não acontece, quando você tem apenas 50% dessa história, isso nos relata vídeos muito extensos, uma palestrante que diz não ser palestrante, que ela é professora e tem uma abordagem muito aberta, principalmente no aspecto científico. E essa palestrante, o nome dela é Anete Guimarães, e ela trata com excelência sobre esse tema. Então eu vou trazer para vocês a oportunidade também de repente observar com um pouco mais de clareza e com muito mais detalhes, enriquecido de dados científicos, esse tema, através de uma palestra que eu observei dela, da Anete Guimarães. Mas, voltando a gente, essa parte, 50%, que entra em defasagem quando não tem o aspecto amor envolvido, você entra num déficit. E esse déficit você fica devendo, e no dia seguinte você quer mais, e no outro dia você quer mais, e no outro dia... E se torna, de repente, uma situação compulsiva. Porque uma vez que você percebeu a junção desses dois aspectos e se sentiu pleno em amor e atendendo os desejos e vivenciando esse fogo, essa ideia toda, você de repente
não juntando o amor, você fica ainda nessa necessidade. Então, não incluindo o amor, foi apenas corpo, você entra nisso e quanto mais você tem, mais você sabe que não chegou à plenitude, mais você quer, e mais você busca, e mais você se desgasta emocionalmente, não vivenciando a plenitude. O que às vezes as pessoas confundem e fica e continua com aquela ideia, com aquela intenção, com aquele objetivo de repente encontrar e nunca encontra, e continua pesquisando, e continua buscando, e continua sem encontrar o que deseja. Então, mesmo que seja por um momento, mesmo que seja por apenas circunstâncias, que você possa vivenciar não somente o corpo, mas principalmente o espírito em suas emoções, em seus sentimentos e, mais importante de tudo, com a naturalidade que um dia nós nos deixamos levar lá atrás, quando éramos crianças, adolescentes, ao princípio de nossa época de adultos, e que nós por muitas vezes esquecemos. Hoje recorremos a aplicativos, a situações forçadas que muitas das vezes não nos suprem exatamente por esse sentido. Bem, essa é a página Por Luz e Paz. Meu nome é Marco Von, eu sou correspondente internacional, e por mais uma vez nós temos aí uma imagem que não está exatamente tão boa. Estamos procurando trabalhar a qualidade e compreender o porquê desse fenômeno. Espero que no nosso próximo encontro a gente traga algumas abordagens a respeito do trabalho com os chakras e um pouquinho sobre essas ideias de fenômenos que muitas das vezes são naturais. Aliás, todos são naturais, porque se não pertence à natureza, não existe fenômeno. Tem que ser naturalmente explicável, tem que ser naturalmente comprovável para que seja fenômeno. E isso, mesmo numa abordagem espiritual, nós conseguimos explicar para aqueles que têm a mente aberta de fato como tudo isso ocorre. A literatura espírita relata hoje com muita profundidade todos esses fenômenos, todas essas ideias, e quem tem ouvidos abertos e que tem olhos para enxergar, hoje podem constatar todos esses fenômenos como parte da natureza. Lembrando que não faço parte de ideologia alguma e que todas essas ideologias, inclusive as indianas, inclusive as orientais, tudo tem lá as suas filosofias, os seus princípios, que são importantes e devem ser lidos e observados, principalmente aqueles aqui à nossa volta também. Portanto, se você tem a oportunidade de conhecer, sejam religiões, sejam seitas, sejam segmentos, sejam filosofias, busquem, procurem e, mais do que tudo, naturalmente se encantem, porque todas elas apresentam os seus artigos que certamente serão muito úteis para a sua vivência. Sobre isso, é importante que, de fato, nós possamos vivenciar essas experiências, muito a ver com o nosso assunto agora abordado, e que nós trataremos nesse próximo vídeo dessas experiências propriamente sentidas. Porque nós vemos grupos se propagando, se enriquecendo de conhecimentos, mas esquecendo o principal, que primeiro, valores humanos, e segundo,
a aplicabilidade de todos esses conhecimentos de fato em suas vidas e nos relacionamentos, primeiro naquele próprio grupo e principalmente em suas comunidades. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado por mais essa companhia, muito obrigado a todos aqueles que participam, que orientam, que dão suas sugestões, que nos trazem as suas perspectivas a respeito do que abordamos, do que sentimos, do que relatamos, e isso, sem dúvida nenhuma, é muito importante para que nós possamos, de acordo com as suas próprias ideias, definirmos e delinearmos parâmetros para os nossos próximos encontros. Forte abraço e olha, provavelmente daqui a 2 semanas, aqueles que estão aqui na região do Rio de Janeiro poderão vir nos encontrar em 2 semanas. Eu passo na nossa página a programação do evento e como nós poderemos realizá-lo da melhor forma possível, atendendo exatamente a todos aqueles que aqui virão. Então, fiquem atentos, logo postaremos a programação e aos que assim desejarem poderão vir e de repente nós debatermos todas essas ideias, toda essa filosofia, todos esses princípios aqui pessoalmente. Minha reverência a todos vocês, muito obrigado. Curtam a nossa página e compartilhem nossos vídeos, assim vocês ajudam a propagar todas essas ideias que nós abordamos, caso vocês concordem, caso vocês também compreendam, assim como eu, todos esses princípios e ideias. Forte abraço, até a próxima.